Pois é, pessoal, mais dados foram divulgados pelo Ministério da Defesa do Reino Unido sobre a taxa de baixas entre as tropas russas, que atingiu um recorde de todos os tempos no mês passado. De acordo com os dados, as forças de Moscou chegaram a sofrer 2.000 extermínios em um único dia pela primeira vez, em 28 de novembro. O Ministério disse que houve uma estimativa de quase 50.000 exterminados em 30 dias nessa última contagem. O Instituto para o Estudo da Guerra disse que o Kremlin continua a sofrer perdas brutais para conseguir sobreviver no combate e que, mesmo recebendo soldados de fora, Putin pode ser o primeiro a desistir por falta de homens. E se ele for obrigado a desistir, ele vai acabar chutando o pau da barraca e com certeza vai começar um combate atômico. O Instituto também disse que observou evidências geolocalizadas que mostraram que as forças russas avançaram a uma taxa de cerca de 28 km² por dia e apreenderam um total de 839 km² na Ucrânia e na região de Kursk, no último relatório. Portanto, as forças russas sofreram cerca de 125.800 baixas durante um período de operações ofensivas intensificadas em setembro, outubro e novembro de 2024, em troca de 2.356 km² de território ucraniano apreendidos, ou cerca de 53 vítimas russas por quilômetro quadrado. Uma população de 600 mil soldados russos foram eliminados no conflito. E por quê? A Carta da ONU, que eles estão aqui para defender, fala de dignidade humana, não de tratar seus próprios cidadãos como pedaços de carne para serem jogados no moedor. O conflito da Rússia desencadeou uma crise global de energia e uma crise global de alimentos. No vídeo de hoje vou falar também em como a Rússia invadiu e está conquistando hoje o governo da Romênia. Inclusive, um alerta na OTAN foi disparado e o atual governo romeno tomou uma atitude drástica. Já adianto que não é da forma que você está imaginando, ou seja, como na Ucrânia, onde os russos invadiram o país com soldados e equipamentos de guerra, mas sim através da maestria da guerra híbrida. Putin está a um palmo de pôr a mão no governo da Romênia, segundo o jornal Sky News, de onde eu trouxe as matérias de hoje. Na verdade, toda a matéria de hoje vem do Sky News com alguns pontos do Sputnik e RT News. Então vou aproveitar e falar das 24 últimas horas do conflito, que está pior do que você pode imaginar. Agora me fala se você acha que a Rússia vai colapsar antes, por falta de homens, ou se você acredita que vai ser a Ucrânia, já que quase todo o país está destruído pelos ataques russos e também porque pode perder apoio com a volta de Trump. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra, e se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. O general russo Valery Gerasimov fez uma ligação rara para o chefe militar dos Estados Unidos, Charles Brown, após o uso do míssil hipersônico Oreshnik. O objetivo era evitar a escalada do conflito, numa tentativa incomum de comunicação entre as potências. Apesar de Putin justificar o uso do Oreshnik como resposta ao envio de armas ocidentais à Ucrânia, Gerasimov revelou que o lançamento já estava programado antes de Washington liberar os mísseis de longo alcance. A ligação foi feita sob sigilo, a pedido de Gerasimov, e abordou temas de segurança global e regional, incluindo o impacto do míssil no cenário estratégico. Isso chamou a atenção por ser um movimento diplomático inesperado. Pavel Podvig, especialista em armas nucleares russas, considerou a iniciativa interessante e apontou que a ligação sugere uma tentativa de Moscou de controlar a escalada. Analistas também apontaram contradições nas narrativas russas. O Instituto para o Estudo da Guerra destacou que Gerasimov minou a narrativa de Putin ao desvincular o uso do Oreshnik dos ataques ucranianos. Isso enfraqueceu a justificativa oficial de Moscou sobre o ataque. Em entrevista a Tucker Carlson, Sergei Lavrov afirmou que a Rússia usará qualquer meio para evitar uma derrota estratégica no conflito. Ele acusou o Ocidente de inflamar a situação ao fornecer armas à Ucrânia. Lavrov criticou a busca do Ocidente por manter a hegemonia global
e defendeu que a Rússia está lutando por interesses legítimos de segurança. Ele também destacou a importância de respeitar as linhas vermelhas de Moscou. Durante a entrevista, Lavrov elogiou Donald Trump, descrevendo-o como um líder forte e focado em resultados. Ele sugeriu que as negociações podem ser mais favoráveis sob a liderança do republicano. Lavrov afirmou que a Rússia não deseja confrontos prolongados, mas sim uma relação mais equilibrada com os Estados Unidos. Ele ressaltou a necessidade de cooperação para garantir estabilidade global. O uso do míssil Oreshnik contra Dnipro foi apresentado como uma resposta ao uso de armas ocidentais em Kiev. Putin justificou o ataque como um ato de defesa frente às ações do Ocidente. Tucker Carlson foi criticado por entrevistas com figuras do Kremlin, sendo acusado de evitar questões sensíveis como crimes de guerra. A abordagem gerou controvérsias sobre sua postura jornalística. Analistas sugerem que a aproximação de Lavrov a Trump reflete uma estratégia russa de influenciar a opinião pública americana, buscando abrir caminhos para negociações mais vantajosas no futuro. A ligação entre Gerasimov e Brown e as declarações de Lavrov destacam a complexidade das relações entre Rússia e Ocidente. Moscou equilibra ações militares com iniciativas diplomáticas. Observadores afirmam que Moscou tenta alinhar retórica dura com gestos diplomáticos, como a ligação de Gerasimov. Essas ações revelam a estratégia de manter diálogo com adversários para evitar maiores confrontos. O cenário atual destaca uma Rússia dividida entre reforçar sua narrativa de força e buscar soluções diplomáticas. O resultado desse equilíbrio será decisivo para os rumos do conflito e das relações internacionais. Algumas lideranças mundiais têm medo, e isso enfraquece a unidade na Europa e no mundo. Putin sente isso como um animal. Ele sente fraqueza, e isso o incentiva a continuar. Durante ataques noturnos, a Força Aérea Ucraniana abateu 32 drones russos dos 53 lançados. 2 drones ultrapassaram o espaço aéreo ucraniano e seguiram para a Bielorrússia, gerando tensões regionais. Hackers ucranianos atacaram o Gazprombank, um dos maiores bancos da Rússia, sobrecarregando servidores e interrompendo serviços online. A ação afetou até mesmo usuários na França e Alemanha, intensificando o impacto. A inteligência ucraniana confirmou que o ataque ao Gazprombank visou enfraquecer alvos econômicos estratégicos da Rússia. O banco enfrenta dificuldades para recuperar serviços essenciais após a ofensiva. Na região de Belgorod, as forças ucranianas lançaram 36 projéteis e 26 drones, ferindo 4 civis e causando danos a casas, carros e infraestrutura, como linhas de energia e gasodutos. O governador de Belgorod relatou que os ataques ocorreram em 7 distritos, afetando áreas como Shebekino, onde 17 casas foram danificadas. As defesas russas interceptaram parte dos drones. As ofensivas em Belgorod refletem a intensificação do uso de drones pela Ucrânia. A estratégia busca atingir alvos estratégicos russos, forçando Moscou a redistribuir recursos para proteger áreas vulneráveis. Civis em Belgorod enfrentam destruição frequente e vivem sob constante ameaça. A escalada do conflito na região tornou a vida dos moradores um reflexo das tensões entre os dois países. Os ataques à infraestrutura e o uso de guerra cibernética são sinais de que a Ucrânia busca enfraquecer a Rússia não apenas militarmente, mas também no campo econômico, afetando setores críticos. Especialistas apontam que a guerra cibernética se tornou uma ferramenta estratégica importante para a Ucrânia, enquanto os ataques diretos a Belgorod destacam o avanço das táticas militares de Kiev. Esses ataques e avanços tecnológicos da Ucrânia mostram que o conflito transcende o campo de batalha tradicional. A Rússia enfrenta pressão crescente em múltiplos frontes, desafiando suas capacidades de defesa. A Ucrânia revelou o drone Peklo, com alcance de mais de 700 km e velocidade de 700 km por hora. Desenvolvido pela estatal Ukroboronprom, ele aumenta a capacidade de ataque a alvos estratégicos no território russo. O Peklo é o segundo drone produzido localmente a ser apresentado pela Ucrânia. Seu desenvolvimento reflete a crescente busca de Kiev por autonomia tecnológica em sua estratégia militar contra a Rússia. O maior banco da Rússia, o Sberbank, anunciou a abertura de escritórios nas regiões de Kherson e Zaporizhia, controladas por Moscou.
A medida visa consolidar o domínio russo em áreas ocupadas. Esses novos escritórios do Sberbank começarão a operar em 2025. Eles atenderão empresas e cidadãos, reforçando a tentativa de normalizar a presença russa nesses territórios anexados. Vladimir Putin substituiu o governador da região de Kursk após ataques ucranianos no local. Alexander Kinstein, nomeado para o cargo, terá a missão de restaurar a infraestrutura e a economia da região. Kinstein enfrentará desafios significativos em Kursk, que tem sido alvo de ofensivas ucranianas desde agosto. A nomeação indica a prioridade do Kremlin em estabilizar áreas estratégicas afetadas pela guerra. Na região de Donetsk, tropas russas se aproximam da cidade de Pokrovsk, ameaçando uma mina de carvão essencial para a produção de aço na Ucrânia. A continuidade das operações na mina é crucial para o setor siderúrgico do país. O Sindicato das Siderúrgicas alertou que a captura da mina pode reduzir a produção de aço em até 3 milhões de toneladas no próximo ano. Essa queda seria um golpe significativo para a economia ucraniana. Civis em Pokrovsk enfrentam evacuações obrigatórias devido ao avanço russo. Apesar disso, a mina continua operando, mas a ameaça de interrupção total preocupa autoridades e empresários locais. As forças russas avançam na região de Donetsk com intensidade não vista desde o início do conflito em 2022. O reforço da frente oriental é uma resposta ao fortalecimento das defesas ucranianas. Ele ainda acredita que a Ucrânia faz parte da Rússia e quer destruir tudo o que simboliza a independência ucraniana. Ele é como Hitler, com a mesma ideia de uma única nação dominando o mundo. É por isso que acredito que negociar com ele só faz sentido quando estivermos em uma posição de força. Em Kursk, as ofensivas ucranianas em agosto tomaram várias aldeias russas, forçando Moscou a redistribuir tropas. A decisão de Putin de trocar o governador reflete a insatisfação com a gestão da crise atual. O Kremlin afirmou que a situação em Kursk está próxima de um desfecho e que será necessário um esforço rápido para restaurar a região. A prioridade é garantir o retorno das pessoas às áreas afetadas. A situação em Donetsk reforça a necessidade de fontes alternativas de carvão para a indústria ucraniana. Importações de outros países podem ser inevitáveis se a mina de Pokrovsk for tomada pelos russos. A Ucrânia aumentou a produção de aço em 25% nos últimos meses, apesar do conflito. O setor é vital para a economia ucraniana e suas exportações, principalmente para a União Europeia. Especialistas alertam que a escalada no leste ucraniano pode comprometer ainda mais a economia do país, que depende de setores industriais, como a produção de aço, para manter a resiliência diante da guerra. A capacidade russa de superar a Ucrânia com barragens de artilharia caiu significativamente, com proporção de 1,5 disparos russos para cada projétil ucraniano, uma redução expressiva em relação ao início do conflito. Essa queda é atribuída a fatores como limitações na produção de munição, dificuldades logísticas e ataques ucranianos a estoques russos. Além disso, o suporte ocidental fortalece as capacidades defensivas da Ucrânia. Tropas russas assumiram o controle dos assentamentos de Pustinka e Sukhiyali, no leste da Ucrânia, conforme relatado pela mídia estatal russa. Esses avanços destacam a persistência de Moscou no conflito. Um ataque russo no Mar Negro destruiu 6 drones navais ucranianos. Essas ações refletem a crescente tensão em áreas estratégicas além dos campos de batalha terrestres. Em Kryvyi Rih, um ataque com mísseis russos atingiu um prédio administrativo, exterminando 2 pessoas e ferindo 8, incluindo uma criança. O impacto em alvos civis continua sendo uma marca do conflito. A Ucrânia intensifica sua resistência no leste com reforços de tropas, munições e equipamentos, em resposta aos avanços russos. O objetivo é estabilizar a frente e conter o progresso de Moscou. A Rússia e Belarus assinaram um tratado de segurança que inclui o uso potencial de armas nucleares táticas. Esse acordo reflete o fortalecimento da aliança entre os 2 países em meio ao conflito. O tratado amplia a doutrina nuclear russa, colocando Belarus sob o guarda-chuva nuclear de Moscou. A medida é uma resposta às ações ocidentais de apoiar ataques ucranianos em território russo. Especialistas alertam que a mudança na doutrina nuclear russa aumenta os riscos de escalada. A inclusão de Belarus como aliada nuclear de Moscou preocupa a comunidade internacional. A Ucrânia, por outro lado, aposta no fortalecimento de suas alianças ocidentais para equilibrar o poderio russo.
A entrega de armas avançadas e suporte financeiro tem sido essencial para a resistência ucraniana. Ataques em regiões como Donetsk e Kryvyi Rih mostram que Moscou mantém sua estratégia de desgaste contra a Ucrânia. Civis continuam sendo os mais afetados em áreas de confronto direto. A Ucrânia exporta boa parte de seus produtos de aço para a União Europeia, mas a continuidade desse comércio está ameaçada pelo avanço russo. Alternativas internas de carvão são consideradas, mas são limitadas. O ataque a Pokrovsk também levanta preocupações sobre o futuro da mineração na Ucrânia. O país depende fortemente desse setor para manter sua indústria ativa durante a guerra. O suporte ocidental de munições tem sido um divisor de águas no equilíbrio das forças. A capacidade ucraniana de responder aos ataques russos cresceu consideravelmente, segundo analistas militares. Observadores indicam que o equilíbrio de poder no conflito depende diretamente da capacidade da Ucrânia de manter seu fluxo de suprimentos e reforçar suas linhas de defesa contra os avanços russos. O Tribunal Superior da Romênia anulou os resultados do primeiro turno da eleição presidencial, onde Călin Georgescu, um candidato pró-Putin, liderou surpreendentemente. A decisão foi tomada após suspeitas de interferência externa no processo eleitoral. Georgescu, conhecido por sua postura anti-OTAN e retórica populista, foi impulsionado por uma campanha nas redes sociais, com destaque para o TikTok. Ele nega ligações com o Kremlin, mas sua vitória levantou alarmes na União Europeia. Autoridades romenas acusaram a Rússia de realizar uma operação híbrida para influenciar o resultado das eleições. Documentos de inteligência sugerem que o candidato se beneficiou de campanhas de desinformação conduzidas do exterior. O caso é visto como um exemplo de ataque híbrido, onde interferências externas buscam enfraquecer democracias. Especialistas alertam que tais ações podem comprometer a estabilidade de Estados-membros da OTAN. A anulação dos resultados gerou polêmica, com acusações de que o governo romeno estaria minando a confiança no sistema democrático. Ao mesmo tempo, fortalece a necessidade de monitoramento contra interferências estrangeiras. Se confirmada a interferência russa, o caso representaria uma tentativa do Kremlin de enfraquecer a Aliança Ocidental por meio de influências políticas. Esse tipo de ação desafia os limites entre conflito convencional e híbrido. A União Europeia está acompanhando o caso de perto, pois qualquer evidência de manipulação russa pode levar a sanções adicionais. O episódio destaca a vulnerabilidade de democracias modernas a ataques externos. Enquanto isso, aliados da OTAN reforçam medidas de segurança cibernética e monitoramento de campanhas eleitorais para evitar situações semelhantes. A Romênia, como Estado-membro, enfrenta grande pressão para resolver a crise. Georgescu afirmou que sua liderança representa o desejo do povo romeno por mudanças. No entanto, críticos apontam que sua retórica anti-OTAN e postura pró-Rússia colocam em risco as alianças estratégicas do país. O caso expõe a fragilidade de democracias em meio a conflitos geopolíticos. A resposta da OTAN e da União Europeia será crucial para proteger a integridade eleitoral de seus Estados-membros no futuro. O Fundo Soberano da Noruega, o maior do mundo, anunciou a venda de ações em empresas russas. Essa decisão ocorre sob condições rígidas de sanções internacionais, demonstrando o esforço europeu em isolar a economia de Moscou. Após a invasão da Ucrânia, o fundo suspendeu transações em ativos russos e estabeleceu como objetivo desinvestir completamente. No entanto, restrições às contrapartes sob sanção dificultam todo o processo. Representantes da União Europeia ainda não chegaram a um acordo sobre um novo pacote de sanções à Rússia. Divergências sobre prazos para desinvestimentos atrasaram a aprovação de medidas mais severas. Entre as propostas discutidas está a inclusão de sanções contra petroleiros que transportam óleo russo. Há também debate sobre a extensão de prazos para a importação de derivados de petróleo por alguns países europeus. O cenário reflete a crescente complexidade das negociações entre os membros da União Europeia. A pressão sobre Moscou continua aumentando, mas o consenso interno entre os países ainda é um desafio. Muito
obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais, eu te agradeço muito por isso. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. E se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria. Valeu!